E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos iniciar o desenvolvimento da nossa biblioteca. Essa primeira lib vai ser uma estrutura de dados conhecida como array. Nessa primeira versão teremos as operações básicas como criar, destruir, inserir, buscar e remover. E alguma outra coisa para auxiliar caso necessite. Normalmente é mais conveniente buscar libs já utilizados pela comunidade, né? Tem um pouco mais de maturidade, robustez, esse tipo de coisa. Mas também é importante a gente aprender a desenvolver nossas próprias libs. Bom, sem mais delongas, bora lá. Então, um array list é uma forma bem primitiva de estrutura de dados, onde nós podemos colocar nossos objetos de forma sequencial dentro uma lista aí grande aí de um vetor, né? Conhecido como vetor também. Então, para exemplificar aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma lista vazia, né? De 4 posições. Então, caso eu queira adicionar um item, então vou fazer esse exemplo aqui. Então, se eu for fazer a verificação aqui desse array, eu vou ter um objeto na lista. O mesmo, se eu adicionar o segundo, adicionar o terceiro, e por aí vai. Bom, eu posso adicionar aqui um quarto e isso vai caracterizar que minha lista está cheia. Caso eu tente adicionar uma nova, não é possível porque eu criei minha lista com 4 posições. O array ele tem uma característica de iniciar no índice 0. Então, uma lista de 4 posições vai ter um índice de 0 a 3. Então essa daqui é um exemplo aqui de operação de inserção. Então eu adicionei 3 objetos aqui no meu array. E se eu quiser remover, por exemplo, o último, esse cara aqui, né, vai simplesmente deixar de existir. Mas se eu tiver esse caso aqui, por exemplo, se eu quiser remover esse primeiro, eu preciso fazer um processo de deslocamento para poder preencher esse índice vazio. Então eu vou ter que movimentar esse cara para cá e esse cara para cá. Então é um pouco oneroso, né, fazer a remoção de um objeto dentro do array, mas a inserção é muito rápida, né? Então se eu quiser adicionar novamente esse cara aqui, então ele sempre vai adicionar ao fim. Então dito isso, né, teorizado essas operações, vamos aqui fazer uma implementação bem rudimentar aqui na nossa primeira versão, onde nós vamos ter todos esses tipos de operações aqui, né? A gente vai criar a lista, nós vamos inserir objetos, né, na nossa lista, vamos remover objeto e, por exemplo, tem uma operação que é interessante que ele faz a busca pelo índice. Então, por exemplo, se eu passar um índice aqui, o 1, por exemplo, ele vai me devolver esse objeto aqui. Voltando ele para cá. E também vamos ter umas operações auxiliares. Nesse caso aqui, a única operação auxiliar que eu vejo importante no momento é verificar quantos itens eu tenho no meu array. Então eu vou devolver a quantidade de itens já persistidos no meu array. E consequentemente, a última operação é fazer a destruição da lista, né? Como ela vai ser um elemento alocado, então eu preciso fazer a liberação dessa memória para que ao término de uso dessa nossa lista. Então vamos começar a inicializar, vamos começar a fazer nossa implementação e vamos conseguir ver isso aqui funcionando na prática. Então aqui dentro do nosso Visual Code, eu vou criar aqui 2 pastas aqui, uma chamada include e a outra chamada source. Aqui vamos criar nossos CMake lists, nosso git ignore. Vamos aqui no site aqui, pegar aqui colar aqui, né? Que nós vamos não vamos querer nenhum desse tipo de extensões aqui no nosso projeto. Beleza? E aqui vamos criar uma pasta de testes. Tudo em inglês, pessoal, porque a maioria das coisas são em inglês, então temos que nos habituar com o idioma, porque acredito que seja a linguagem perfeita para escrever programa, porque não tem nenhum tipo de simbologia, então não vamos nos prender a isso. Beleza, aqui no nosso include eu vou criar aqui uma pasta aqui, array list. É a mesma coisa aqui. E aqui eu vou colocar o arquivo, né, .h. E aqui eu vou colocar o arquivo .c. Então vamos utilizar aqui o tipo opaco, né, para poder fazer a proteção aqui da nossa lista, né. Então include stdbool, include stdint. Aqui vamos chamar aqui typedef struct array list t e array list t. Então aqui nesse momento aqui eu vou inserir aqui todas as nossas funções aqui que nós necessitamos para poder, vamos necessitar aqui para fazer a implementação dessa primeira versão. Então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, pessoal, então
Fiquem por aí, é uma coisa rápida. Bom, aí, então temos todas as nossas funções que nós vamos necessitar para implementar a nossa biblioteca, né, de array. Então vou copiar todos esses caras aqui, vou trazer ele para cá, fazer um include aqui no array list, colar todos eles aqui. Estou iniciando aqui pelo nosso tipo opaco, né? Vou buscar ele aqui. E aqui dentro eu vou colocar a definição dele, struct. A nossa lib aqui de array, ela vai ser genérica, então eu vou passar aqui no create aqui o tamanho da minha lista e o tamanho do objeto que eu vou fazer a alocação, né? Então eu passo aqui um void pointer aqui para qualquer tipo de objeto, né? Tanto para inserir como para poder recuperar. Então o usuário que for utilizar a nossa lib, ele tem que saber qual que tipo que ele está manipulando para poder fazer essas conversões, esses castings, né? Então beleza, vamos lá. Vou criar aqui nosso contexto. Bom, esse aqui é o contexto da nossa lista, né? Então a gente tem aqui a quantidade de leads que estão sendo inseridas, o tamanho do objeto, o tamanho da lista, o total da lista e o vetor aqui vai ser a alocação para poder fazer o sequenciamento aqui dos nossos dados, né? Esse total aqui vai ser a soma do tamanho do objeto vezes o tamanho, né, do array. Então eu tenho aí a quantidade de bytes necessários para poder armazenar o que foi especificado pelo usuário. Então vamos aqui no nosso create. Create aqui é bastante verboso, então vamos lá. Então vou criar aqui um array list, array, colocar como null, iniciar ela como null, e vou retornar o array aqui. Fui aqui o stdlib, verificar aqui os tamanhos, porque foi passado para nós. Então eu verifico aqui se o size e o object size aqui são diferentes de 0, né? Como ele é um int, então ele só pode ser 0 ao número máximo aqui de um int 32. Então o único valor que é inválido que possa invalidar aqui essa função, o retorno aqui, né, para null, é se o size e o object size for 0 mesmo. Ambos têm que ser diferentes de 0 para que possa prosseguir aqui na implementação. Bom, aqui nós fizemos a alocação aqui. Se for válido, vamos fazer o teste aqui. Então aí eu faço a inicialização da lista. Então primeiro eu vou limpar ela. Zerei a lista. Então o total nosso aqui é o size vezes o object size, né, que vai ser a quantidade de itens que eu quero no meu array, vezes o tamanho do objeto. Aí uma vez que eu atribuir esses caras, eu vou tentar inicializar aqui os bytes alocar os bytes aqui necessários para trabalhar com o meu array. Aqui eu vou mudar o nome para buffer. Aí vai fazer mais sentido. Então vou alocar a quantidade de bytes aqui feito por essa continha. E aí vamos testar novamente. Se for nulo, aí eu desfaço o array que eu fiz ali, seto o array para nulo e deu errado. Caso deu certo, ele vai voltar um true, vai voltar preenchido aqui pra gente. Beleza? Então vamos fazer o insert agora, que nós já temos o create, né? Então aqui o insert, vou iniciar aqui como vocês já bem conhecem. Um pouco verboso essa análise, né? Mas eu estou simplesmente fazendo aqui, verificando como elas são funções públicas, eu preciso testar todas elas, né? Então, vejo se o array não é nulo, verifico se a quantidade inserida no array não é maior que o valor total especificado, que é o size do array, e verifico se o objeto a ser inserido também não é nulo, né? Que eu não posso inserir objetos nulos na minha lista, então eu tenho que fazer essa programação defensiva aí. Caso for certo, então eu vou fazer um main copy aqui.
Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um índice, né? Que é a quantidade de T que eu tenho, vezes o tamanho. Então se eu tiver no zero, vezes o tamanho é o índice zero. Então como o meu buffer está sendo trabalhado de 88 de byte em byte, 88 bits, né? No caso. Então eu preciso saber qual o índice, que vai ser o amount que vai me dar, multiplicar pela quantidade para dar o offset necessário para guardar esse novo objeto. Então se o meu objeto tem 4 bytes, então vai ser 0 vezes 4, que é 0, e aí ele vai copiar esse valor para dentro do buffer. Aí se for o segundo, vai ser 1 vezes 4, então vai ser o índice 4. Então vai colocar na sequência. Então vai ter nesse offset aqui de object size aqui dentro do nosso buffer. Uma vez que eu inserir, eu incremento o amount. Seto o status para true e retorno status. Então inseriu com sucesso. Então, vamos implementar aqui o remove também. Então vai ser bool status igual a false. Tem o return status. Fazer a verificação aqui do nosso array. E o índice tem que ser menor que a quantidade que eu tenho no array para fazer a remoção. Então aí eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar essa posição usando um índice, achando um offset aqui. Eu vou limpar essa posição e vou passar o tamanho do objeto aqui. Então já limpei essa posição e agora eu preciso fazer aquela operação, né, de reajustar. Dependendo da posição aqui, ele precisa realocar os objetos dentro da lista para que nenhuma posição fique vazia. Então vou fazer um for aqui, partindo do índice que foi removido. Então eu vou fazer a cópia aqui, copy desse array, a posição atual vezes o tamanho do objeto, e eu vou pegar a posição futura, que é a posição na frente, né, e trazer para a posição atual. Buffer. E aqui eu somo, né, mais um que é a posição futura, multiplicado pelo tamanho do objeto, passando aqui eu vou quebrar um pouco aqui para ficar mais fácil de ler. Passando aqui o tamanho do objeto, fazendo o deslocamento, tá? Fazendo a cópia aqui, plam, beleza. Aí uma vez que eu removi, então menos, certo, status para true e retorno status. Então remove, né, concluído. Então vamos fazer aqui o get object by index. Esse aqui é um dos mais fáceis, né? Então bool status igual a false, return status. Eu faço a verificação if array é diferente de nulo e o índice é menor que o array amount. E o objeto não pode ser nulo, né? Que eu vou devolver um objeto, já vai que tá nulo aí, eu vou copiar para um endereço que não é válido. Beleza. Então eu vou fazer a cópia dessa região de memória para o objeto, passando no array buffer do índice vezes array.object size, que é o nosso offset. Eu vou copiar aqui o tamanho do objeto. Status igual a true. Então isso aqui é bem facinho, né? A gente pega aqui o nosso índice, verifica se ele não está fora dos limites, dos boundaries, faz a cópia aqui do offset aqui do objeto aqui e vai retornar o tamanho do objeto. Aí vamos fazer aqui nosso get size, também é bem simples. Eu vou até copiar esse cara aqui. Eu vou remover todo esse cara aqui, não preciso dele. Aqui eu vou colocar int 32 amount igual a 0. Eu vou devolver o amount. Se for diferente de null, o que eu vou fazer? O amount é igual ao array amount. Aí ele retorna amount. Então aí pega o valor. Agora vamos aqui no destroy, vou copiar de novo esse cara, mesma coisa. Pagar todas essas verificações que eu não preciso. Aí se o array é diferente de nulo, aí eu preciso verificar o nosso buffer, né? Array buffer também tem que ser diferente de nulo. Aí se ele for diferente de nulo, eu faço um free nesse cara aqui, liberar a lista aqui, e aí eu vou liberar meu array por completo. Vou setar para true e devolvo o status aqui. Então essa aqui é a nossa lista, pessoal. Espero que tenha gostado da implementação até o momento, e agora vamos fazer alguns testes aí para poder verificar o funcionamento da mesma, né? Não adianta só mostrar aqui, tem que fazer funcionar também, né?
Então eu vou criar alguns testes unitários aqui, para nós vermos aqui o funcionamento da nossa lista, né? Tem alguns casos aqui que eu vou descrevendo aqui pra gente, e aí a gente começa a ver quais são os casos aí que a gente pode estar aplicando para ver o funcionamento dela. Então, para não ficar com muito longo, eu já não, o semi-list não é tão novidade, então eu só deixei ele aqui, né? Depois quiser dar uma lida e uma checada. Mas o que eu coloquei de novo aqui foi isso aqui, né? Para quando ele fizer o make install, ele ir para os diretórios padrão aqui do Linux, né? Que é o GNU install dirs. Criei aqui uma funçãozinha para fazer a geração dos binários para teste. Habilitei o teste. Criei a lib, né, da estrutura de dados como compartilhada. E aqui eu vou fazer, aqui adicionei o arquivo, né? E aqui eu adicionei o include. E agora vamos criar um teste aqui, bem básico aqui, para fazer a criação da lista. Então vamos criar aqui um teste e vou chamar dele de array list create test.c. Então aqui eu vou adicionar minha lista, array list, vou incluir o assert, vou fazer as validações, né? E aqui o stdlib. Aqui eu vou passar void mesmo. Então vamos criar a lista aqui, nossa array list. Agora conseguiu achar. Então eu vou criar aqui um item de size of de int. Então um item de um int aqui. E aí eu vou fazer um assert para ver se meu array foi criado com sucesso. Se ele for diferente de null, não dá nada. Se ele for null, vai explodir. E aí eu crio aqui um assert também para fazer o teste aqui do array destroy, passando meu array aqui. Se for diferente de false, tá ok. Então eu vou adicionar aqui o teste, eu também já deixei pronto aqui, para não ficar escrevendo muito. Então, para usar a função para criar o teste, e adiciono aqui a lib que foi gerado, data structure aqui. Então vamos dar uma olhada aqui nesse cara, vamos compilar para ver se funciona. Compilar aqui. Reclamo aqui desse cara porque eu não coloquei o string. Então vamos lá de novo. Beleza. Então vou colocar aqui um breakpoint aqui no nosso carinha. Vou colocar aqui. Se eu puder fazer assim. Então se eu vir aqui. Eu vou fazer um make test agora. Então a gente tem um teste unitário aqui para a criação da nossa array. Dá para colocar diversos outros testes unitários. Então eu vou criar mais um aqui só para fazer um teste aqui de inserção de estrutura, por exemplo. Então vou copiar esse cara aqui, mudar aqui, colocar aqui struct, ou aqui, copio o teste, colocar aqui struct. Que eu tenho que mudar aqui, você sempre deixar o fixo aqui teste, vou deixar uma padronização. Falhou porque eu não, espera aí que eu coloquei o nome errado. Deixa eu ver. Beleza, passou agora, tudo certo. Então vamos criar aqui mais um outro teste para fazer a inserção do valor. Então peraí, nem terminei o teste. Então aqui eu vou criar uma estrutura aqui, por exemplo, type-def struct, colocar aqui, sei lá, int e, int num1, int num2, key numbers t, por exemplo. Aqui o size of vai ser de numbers t. Vou adicionar um. Então adicionei, então vou fazer um array, insert. Eu vou usar meu array aqui, né? Passar aqui e aqui eu vou passar um objeto. Eu vou criar um objeto aqui numbers. Então aqui o num vai ser 10 e o num 2 vai ser 20. Então eu vou adicionar aqui o numbers. Uma vez que eu adicionei, vou fazer um assert aqui de array get size. Vou passar o array aqui.
Se for diferente de 0, tá certo. Vou colocar aqui. Igual a 1. Então deu certo, né? Então vamos rodar aqui. Continua passando, né? Então ele adicionou. Aí eu vou pegar esse objeto aqui. Vou criar um outro aqui, por exemplo. Numbers de NBS. Beleza. Aí eu vou fazer aqui um array. Get by index. Vou passar aqui o array e o 0. E o meu NBS. Então eu vou conseguir recuperar esse valor que eu passei aqui nessa estrutura. Então eu vou fazer um assert de NBS ponto no 1. Ele tem que ser igual a 10. E o no 2 tem que ser igual a 20. Aí vamos rodar. Então passou ainda, continua. Então ele está criando aqui. Está recuperando o valor, está atribuindo aqui os 10 e o 20 está correto. E aqui agora eu vou fazer a remoção. Então vou fazer array, remove, passar o array aqui, e o índice é o 0. Eu vou fazer um assert aqui dele, pegar essa linha aqui, e aqui, e aí vai ter que dar 0 aqui também. Então a lista está limpa. Então vamos compilar aqui, vamos executar os testes. Então continua passando. Então aqui praticamente testamos o create, o insert, o get size, recuperando o objeto pelo index, removemos o carinha da lista, pegamos o tamanho, tem que ser igual a 0, e destruímos a lista e precisa ser falso. E aqui o return 0. Então tá aí, pessoal, nossa primeira lib aí. Depois nós vamos realizar a instalação dela para nós vermos como é que funciona. E possivelmente quando tiver muito mais recursos, vamos criar um pacote aqui para fazer a instalação aí. Vai ser bem fácil de utilizar aí, sem precisar ter que compilar, alguma coisa do tipo. Então por esse vídeo é só, pessoal, espero que tenham gostado. Nossa primeira lib aí de estrutura de dados, ArrayList. Por isso é só aí. Valeu!